Olá, gente. Vamos ver hoje nos nossos conteúdos o que foi a transição da pré-história para a antiguidade. O homem pré-histórico, ele vai fazer, né, a civilização e vai sair, tá certo? Do que a gente chama de pré-história para a antiguidade. No caso de hoje, a gente vai ver a antiguidade oriental. Dentro da antiguidade oriental, nós temos a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia é uma palavra grega que quer dizer entre rios, está no meio de rios, especialmente pelos seus rios Tigre e Eufrates, que eram os principais rios da Mesopotâmia, e por estar entre esses rios ficou conhecida como Mesopotâmia, que é a terra entre os rios. Lembrando a vocês que os próprios mesopotâmios eles não usavam essa palavra para se denominar. Eles se denominavam por de acordo com os reinos que surgiram, né? Em especial o reino babilônico, né? Certo? Então a Babilônia foi um reino muito especial que surgiu na Mesopotâmia e que até hoje é bastante conhecido. Na Mesopotâmia, eles tinham sistemas de sinais gráficos, ou seja, a escrita, que foi possível, através da escrita, fazer uma grande civilização. Essa civilização ela surge com a escrita cuneiforme, por volta do ano 4000 a.C., o que significa dizer que foi há 6.000 anos atrás, né? Então, fazendo as continhas, 4000 antes de Cristo, nós estamos, né, em 2020 depois de Cristo, ou cerca 2.000 anos arredondando. Então, os 2.000 anos depois de Cristo e os 4.000 anos antes de Cristo significa dizer que isso que eu estou falando para vocês sobre a Mesopotâmia, o seu surgimento foi há 6.000 anos atrás, no ano 4.000 antes de Cristo, com o surgimento da escrita cuneiforme. Essa escrita, gente, não foi feita para se escrever cartas, né? Não foi uma escrita para se comunicar com outras pessoas, como a gente está tão acostumado hoje, né? O surgimento da escrita na Mesopotâmia se deu especialmente pelo controle dos estoques, ou seja, as pessoas ricas precisavam saber do que possuíam, né, e até quando poderia durar seus estoques, e também para saber do excedente da produção, ou seja, o que sobrou, né, para ele tinha a plantação para ele, e saber o que sobraria para ele fazer o comércio. Então, a escrita cuneiforme serviu à contabilidade, né, e surge por essa necessidade, porque as pessoas precisavam entender o que possuíam, né? Já não gravavam mais de cabeça tudo que possuía e passaram a anotar em tabletes de barro, não era em papel, eles não escreviam em papel, certo? A escrita cuneiforme era uma escrita feita em tabletes de barro, em pequenos tijolos. Os povos da antiguidade clássica se organizaram em cidades, então eles fazem o que a gente chama hoje de revolução urbana. Então, o que é o surgimento das primeiras cidades? Cidades, por exemplo, que estamos falando da Mesopotâmia, as cidades como Ur, Uruk, Eridu, Lagash, a Babilônia, são cidades muito antigas que surgiram entre os rios Tigre e Eufrates e que são as primeiras civilizações, né, do Oriente, certo? Então, essas cidades serviram de modelo para outras cidades que vão surgindo logo em seguida. E a gente chama então de revolução urbana. Então, a revolução urbana foi exatamente um modelo que surgiu para os homens da antiguidade, saindo, né, da pré-história e se fixando em locais e construindo as primeiras cidades. E essa fixação ela se dá próximo aos rios. Como eu falei para vocês, foi muito importante os rios para a Mesopotâmia, nesse caso o rio Tigre e o rio Eufrates,
porque próximo aos rios existiam terras férteis onde os homens puderam fazer suas plantações e também criar os animais. Junto a isso, eles aumentaram a população e criaram as primeiras cidades. A essas civilizações do Oriente Médio Antigo, a gente chama também de crescente fértil, certo? Essa região foi chamada de crescente fértil, tendo de um lado a Mesopotâmia, do outro lado o Egito, e passando pelas civilizações dos hebreus e dos fenícios em especial, tá certo? Então esse aí é o que a gente chama de crescente fértil, que são as civilizações do Oriente Médio Antigo. O que é que eles tinham em comum? Né? Então, essas civilizações do Crescente Fértil, eles tinham em comum a economia baseada na agricultura, eles dependiam da terra para a produção e dependiam demais da agricultura para sobreviver. Eles tiveram forte influência religiosa, a religião foi extremamente importante na cultura deles. Eles tinham o trabalho servil, ou seja, eles tinham um servo, um tipo de escravo, que eram os trabalhadores, e tinham um poder político centralizado, que significa eles tinham um monarca para conduzir politicamente a sua sociedade. Então isso aí foi muito importante e são 4 características básicas dessa civilização do Oriente Médio Antigo, né, o Crescente Fértil. Eles tinham economia baseada na agricultura, a forte influência religiosa, o trabalho servil, que era o trabalho escravo, simplificando, e o poder político centralizado. Essas civilizações tiveram o modo de produção asiático, né? Todas as civilizações do Crescente Fértil passaram pelo modo de produção asiático. E as características básicas eram que o governo era proprietário das terras. As terras pertenciam ao governo, pertenciam ao que a gente chama de Estado, certo? Os camponeses, eles pagavam imposto para usar essas terras. Todos os camponeses tinham a sua terra para trabalhar, mas eles pagavam impostos, e esses impostos geralmente era entregar uma parte do que era produzido ao governo. Também no modo de produção asiático, a agricultura e a pecuária eram a base da economia. Eles dependiam exclusivamente da agricultura e da pecuária. Isso não quer dizer que não existia o comércio. O comércio existia, mas era muito fraco em relação à dependência à agricultura e à pecuária. Ou seja, eles dependiam muito de plantar seus alimentos e de criar seus animais. Consequentemente, eles precisavam de terras para isso. E como a terra era do governo, o governo mandava em tudo. E outra característica básica era o uso do trabalho escravo. Quem possuía a terra escravizava as pessoas para que trabalhassem produzindo para si. E desse modo eles conseguiram acumular e enriquecer com o trabalho dos escravos. Esse Crescente Fértil, como eu já disse, é a região onde hoje a gente chama de Oriente Médio, e a gente tem aí especialmente a Mesopotâmia e o Egito dentro dessa área que a gente chama o Crescente Fértil, onde o modo de produção ele foi o que predominou durante a antiguidade. Estas civilizações que a gente fala aqui, elas são chamadas também de civilizações hidráulicas. O que seriam civilizações hidráulicas, né? Hidráulicas vêm de água. E o Egito e a Mesopotâmia foram sociedades planejadas e dependentes de seus rios. Elas dependiam da água do rio para sobreviver. E elas foram planejadas para sobreviver dentro dessas condições. No Egito havia o rio Nilo, e todos os anos a população esperava que esse rio fizesse as suas enchentes, fertilizando as margens, onde eles plantavam.
A civilização egípcia, ela corre dentro de um deserto e foi salva pelo Nilo, que é o rio Nilo que trazia a fertilidade e a sobrevivência dessas populações, porque elas dependiam da agricultura. Do mesmo modo, a gente tem na Mesopotâmia os rios Tigres e Eufrates, que deram condições da existência da civilização mesopotâmica. E os mesopotâmios, eles dependiam também desses rios para sobreviver na prática da agricultura e da pecuária. E hoje, que região é essa? Onde é a Mesopotâmia hoje? Né? Vocês que têm essa curiosidade, quase todo o território da Mesopotâmia está hoje dentro de um país chamado Iraque. Vocês devem conhecer muito pelos noticiários, né? Foi um país envolvido em muitas guerras. Na atualidade, a gente percebe naquela região que existem muitas guerras. E é muito interessante dizer que na antiguidade essas guerras naquela região já existiam. Tá? As guerras daquela época, na Mesopotâmia, acontecia pelo domínio das margens dos rios. Os governantes, eles queriam dominar essa região que era banhada pelos rios, porque assim eles teriam condições melhores de acumular riquezas, controlando os recursos daquela época. Então a água foi muito importante naquela região, na antiguidade, e por causa disso existiram muitas guerras na Mesopotâmia. Hoje nós temos, né, na região o Iraque, uma região onde ainda passa esses rios, mas eles perderam muita importância. Hoje esses rios né, estão praticamente secos, não existe mais a abundância de água que existia na antiguidade, e a guerra que se dá hoje naquela região, né, especialmente a gente viu isso acontecer no Iraque, é por causa do petróleo. Né? O Iraque ele tem está numa região onde a gente vai encontrar também o Irã, a Turquia, a Síria, a Jordânia, a Arábia Saudita e o Kuwait. São países que cercam o Iraque atual.